Olá pessoal, meu nome é Joel. Eu vou iniciar a partir de hoje uma série de videoaulas sobre o Blender Game Engine. Eu vou tentar abordar desde o início, que seriam os blocos lógicos, organização de projetos simples, até o Python, que seria a parte avançada, e uma organização de projeto mais avançada também. Os requisitos básicos que eu recomendo para aprender a mexer no BGE seria já ter um domínio legal do Blender, assim, a parte de modelagem, animação, toda essa parte assim, mais básica. Até não só para fazer jogos, mas para qualquer coisa que você faça em 3D, você precisa saber esse tipo de coisa, texturização e etc. Porque eu não vou abordar, não vou falar nada de atalhos e coisas do tipo enquanto eu estiver falando sobre o BGE. Bom, o BGE tem umas aplicações específicas. Por exemplo, eu, pelo menos na minha opinião, não acredito que seja possível fazer um jogo profissional incrível no BGE, porque ele tem um monte de limitações e acho que ele se limita a protótipos de jogos, caso você for fazer o jogo num motor mais robusto, até porque é bem mais fácil fazer no BGE, então ele é ótimo para fazer protótipos. Fazer apresentações arquitetônicas, por exemplo, você modela uma casa e faz o personagem andando pela casa, mostrar para o seu cliente como seria você andando pela casa e tal. Ou jogos mais intermediários, assim, jogos não tão complexos, tipo jogos de tiro em primeira pessoa ou terceira pessoa, ou plataforma, etc. Com um pouco de esforço, você é capaz até mesmo de fazer jogos online, coisa assim, não jogos de mundo aberto, mas jogos assim que dê pra jogar em LAN, ou através da rede com outro jogador e tal. Primeiramente, eu gostaria de falar algo que pode não ser muito claro para a maioria das pessoas, mas o Blender e o BGE são componentes separados. Por que disso? Porque quando você exporta o jogo do BGE para uma plataforma, tipo Windows, Linux ou Mac, você precisa que o BGE seja um componente separado, senão qualquer um que for jogar o seu jogo precisa do Blender instalado, o que não é preferível dessa forma. O Blender, quando você dá play no motor, o Blender converte os dados do Blender para os dados do BGE, e então o BGE executa. Eles estão interligados enormemente, mas ainda assim eles são componentes separados, e é importante saber disso. Por quê? Porque, por exemplo, quando você for utilizar o Python, você não pode utilizar módulos de Python do Blender no BGE, e nem usar o BGE como módulos do Blender. Aí muita gente faz confusão, aí começa a fazer script perguntando por que não dá certo e tal. Esse é um dos principais motivos. O BGE não funciona junto com o Blender. Na questão do Python, principalmente, né? Bom, primeira coisa para iniciar no BGE é mudar aqui o renderizador de Blender Render para Blender Game. Aqui, esse é o layout padrão do Blender, né? Esse é o arquivo padrão do Blender, tem todos os layouts aqui disponíveis, só uma cena, um cubo, etc. Muda aqui o modo de renderização de Multitexture, aqui na aba Render, de Multitexture para GLSL. O GLSL permite gráficos melhores, assim, é uma linguagem de gráficos do OpenGL. Agora vamos falar de hierarquia. Normalmente, se você antes não fazia jogos no Blender e só modelava, fazia coisas do tipo, você não percebia isso, mas a hierarquia é um fator determinante para se montar um jogo. A própria construção da cena é uma hierarquia. Você pode ver aqui no Outliner, colocar o mouse por cima, Ctrl para cima. Aqui. Temos aqui todas as cenas, no caso só temos uma aqui, né? Como filhas dessa cena, temos alguns dados aqui e 3 objetos: câmera, cubo, lâmpada. Para você que nunca utilizou Parents antigamente, voltar ao layout anterior, seleciona um objeto, seleciona o objeto ativo, Ctrl P, Set Parent to Object. Ok. Agora olhando aqui no Outliner, temos aqui a lâmpada é filha do cubo agora. Aí podemos ver na parte da hierarquia que podemos deduzir que podemos fazer isso recursivamente. Por exemplo, a câmera agora vai ser filha da lâmpada. Aí podemos ver agora isso aqui no Outliner. Quando você monta um setup complexo, uma cena complexa, isso é, com chão, com paredes, com vegetação, árvores, personagem, essa parte da hierarquia é essencial tanto para a organização do projeto como o próprio funcionamento do projeto.
Além disso, é importante saber que o jogo é composto por uma ou mais cenas rodando com os seus objetos ativos. Essas cenas podem ter contato uma com a outra, dependendo do caso, e a interação dos objetos uns com os outros, das cenas umas com as outras, resulta no resultado final do jogo. Por que eu tô falando isso? Porque as cenas, no geral, são hierarquias em formato de árvore, assim como eu estou mostrando aqui no Outliner. Dessa forma, sempre que você for organizar um projeto, tenha em mente essa organização em árvore, porque ela é muito importante. E eu falei de interação de objetos. Como se dá essa interação? Para quem não sabe, provavelmente você já sabe, porque se você está tentando fazer um jogo no BGE, o que te atraiu foi a facilidade de se fazer isso. E o que traz essa facilidade? Os blocos lógicos. Vamos aqui no layout, em vez de default, vamos Game Logic. Temos aqui o editor de lógica. Do que o editor de lógica é composto? Nós temos aqui a aba de propriedades, o painel de propriedades, uma lista com todos os sensores, controladores e atuadores do objeto selecionado. No caso, aqui temos o nome do objeto. Se selecionarmos mais de um objeto, podemos mostrar vários objetos ao mesmo tempo. Logo abaixo do nome aqui, mostra os blocos correspondentes ao objeto. Aqui em cima temos os filtros, que nós podemos esconder ou mostrar objetos dependendo do filtro ativo. E temos aqui nesse maisinho aqui, os estados. Estados de jogo, estados de lógica seriam meio que camadas. Por exemplo, em uma camada tem um comportamento do objeto, em outra camada tem outro comportamento. Você pode ativar vários comportamentos ao mesmo tempo, ou desativar todos, ou ativar um único. Tanto faz. Mas vamos por partes. O que são sensores, controladores e atuadores? Em uma analogia da área de computação, seria mais ou menos: os sensores seriam a entrada, os controladores seriam o processamento e os atuadores seriam a saída. O que os sensores são? Eles captam alguma alteração no computador, seja um pressionamento da tecla do teclado, uma alteração de dados do jogo, ou mesmo captar objetos na cena, etc. E ele envia um sinal. O sinal seja ele positivo ou negativo. Ou dependendo do sensor, ele envia algo além do sinal. Por exemplo, coordenadas, algo do tipo. Mas na maioria das vezes ele envia sinais. Sinal positivo e negativo. Esse sinal, ou esses sinais, são enviados ao controlador. O controlador ele vai avaliar os sinais. Por exemplo, se todos os sinais para esse controlador AND forem positivos, todos os sinais dos sensores ligados ao controlador AND forem positivos, ele vai executar todos os atuadores conectados. E aí, então passamos para os atuadores. Atuadores são as ações propriamente ditas, o que acontece no jogo. Por exemplo, você reproduz uma animação do personagem, você pode adicionar um objeto novo no jogo, pode movimentar seu personagem e assim por diante. Então, claramente você envia um sinal através dos sensores, avalia esse sinal através do controlador e executa ações através dos atuadores. Esse é o padrão, esse é o SCA, de sensores, controladores, atuadores. Algo importante a saber sobre os sensores em relação a esses sinais positivos e negativos. O que são esses sinais positivos e negativos? Vamos pegar um exemplo aqui, o sensor always. O sensor always quer dizer sempre. Sempre o quê? Sempre ele vai enviar um sinal positivo. Muita gente se confunde com ele, porque às vezes você coloca um always e ele executa algo somente uma vez. Mas, poxa, ele não mantém o sinal positivo sempre ativo? Exatamente por isso ele executa algo uma única vez, porque muitas coisas são executadas com um sinal positivo. Como ele executa um sinal positivo uma única vez, não há um sinal negativo. Ele mantém esse sinal positivo ativo infinitamente. Vamos pegar um exemplo aqui, o controlador AND, que todo sinal positivo que passa por ele vai fazer, quando todos os sensores
forem positivos, o controlador AND vai executar todos os atuadores conectados. Temos aqui o atuador Motion. Vamos aqui girar 2 graus. Vamos ligar o sensor ao controlador e o controlador ao atuador. Vamos dar play aqui. O que acontece? O cubo gira. Na concepção de muita gente, o controlador always deveria girar o cubo uma única vez, 2 graus no caso, e somente girar 2 graus, não girar 2 graus a cada quadro do jogo. Porém, o atuador Motion, ele funciona enquanto o sinal estiver positivo. Vamos pegar um exemplo aqui, para alterar aqui o resultado. O sensor Always, nós vamos ativar o Tap. O que é esse botão Tap? O sinal positivo, o sinal só fica positivo por um único quadro do jogo. Após isso, ele fica negativo. Aqui, para a gente perceber o resultado, vamos colocar aqui 45 graus. Quando a gente dá play, perceba que ele girou 45 graus e parou. Por quê? Porque o sensor Motion, ele, como eu já disse, ele se mantém ativo enquanto o sinal for positivo. O sinal de ativação do controlador for positivo para ele. Então, eu espero que tenha ficado claro isso aqui. O sensor Always, ele mantém o sinal positivo ativo sempre. Se você colocar o Tap ativo, ele envia o sinal positivo e já fica negativo depois. Um quadro após. Ele só envia o sinal positivo durante um quadro do jogo. Enquanto o atuador Motion, ele é executado enquanto tiver sinal de ativação positivo para ele. Então, resumindo, temos o sensor que envia o sinal, o controlador que avalia o sinal, e o atuador que executa algo se baseando no sinal de ativação do controlador. Porém, um jogo não é formado somente desse tipo de lógica. Ele precisa de dados, por exemplo, o número de balas que você ou o inimigo tem, a vida do seu personagem, se o personagem está agachado ou pulando, e assim por diante. Como nós utilizamos esse tipo de dado? Aqui no BGE temos essa aba aqui, Game Property. Seriam as propriedades de jogo. Vamos adicionar uma propriedade aqui. Ok. Aqui temos os tipos de propriedades. Boolean seria um interruptor, seria ativo, desativado. Integer seria um número inteiro, tipo de 0 a muitos números. Positivos ou negativos, tanto faz. Float seria um número decimal, tanto faz também, seriam números positivos ou negativos. String seria um texto, qualquer tipo de texto, podem ser números também, mas no geral, strings são textos, são cadeias de textos. E timer, o timer é como o próprio nome diz, um cronômetro, ele vai aumentando de 1 em 1 segundo, com tempo em números decimais. Aí, vamos ativar aqui Debug Properties, menu Game, Show Debug Properties. Aí podemos ver aqui, quando a gente dá play, podemos ver aqui a propriedade Timer rodando. É assim que funciona a propriedade Timer. Você pode usar esse Debug Properties para ficar de olho em como suas propriedades reagem ao jogo, etc. Ó, temos aqui a propriedade inteira, 0. E essas propriedades você pode alterar ela utilizando os atuadores corretos ou mesmo utilizando Python para alterar o estado do seu objeto no jogo. Há outras formas de você alterar os dados do jogo, em geral em Python, e até esses dados serem compartilhados entre cenas, mas aí já quando eu for mostrar a parte do Python, eu vou explicar direitinho como faz isso, até porque é bem utilizado para opções de jogo, dados do personagem que você precisa trocar ele de mapa, aí você precisa passar esses dados para você acessar ele através dos outros mapas. E eu acho que é isso aí. Até a próxima videoaula.